Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 26 de abril de 2022 e nós tivemos aí o pregão de terça-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimento, mas têm caráter educacional. O mini índice, ele entrou, ele já estava em tendência de baixa a partir do momento em que ele, aqui nós temos o mini índice no gráfico diário, ele veio e ele rompeu aqui, essa região. Tá? Ele estava no movimento de alta, ele deveria fazer uma correção na média de 20 e voltar a subir. Não foi o que aconteceu, ele rompeu. E aí quando ele rompe abaixo da média de 200, ele faz a seguinte dinâmica, ele vem, ele cai, forma um fundo, ele forma um topo mais baixo que o topo anterior, tá? Nós temos topos e fundos descendentes, e aí ele cai, tá? E aí no momento em que ele cai, ele confirma o pivô de baixa a partir do momento que ele rompe aqui, este fundo mais baixo, esse primeiro fundo, ele confirma o pivô. E aí ele cai, e aí ele já vem formando uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Ok, essa é a inclinação da primeira LTB. Só que quando chega no pregão, e isso eu falei ontem, hoje é terça, ontem foi segunda, ontem eu analisei e mostrei que o pregão de sexta-feira, que foi esse candle aqui, do dia 22 de abril, abriu em gap de baixa. E, de fato, e os preços eles entraram no timing da tendência muito mais forte. Porque a gente já pode traçar uma outra LTB a partir dessa inclinação aqui, uma LTB muito mais inclinada, tá? Muito mais inclinada. Veja a inclinação da primeira LTB e a inclinação dessa segunda. A literatura técnica nos fala que o grau de inclinação das linhas de tendência, eles indicam a força da tendência. Tá? Então você pode ver que com essa segunda LTB, linha de tendência de baixa, ela tem uma inclinação muito maior, ela mostra que os preços estão numa tendência muito mais forte. Tá? E os outros fatores são os preços empurrarem a banda de Bollinger. Aqui nós temos as bandas de Bollinger. A banda de Bollinger inferior está sendo empurrada para baixo. O terceiro fator são os movimentos de correção. Ontem foi um pregão de correção. Foi um pequeno candle altista que corrigiu na banda de Bollinger. Não foi nem na média de 3 períodos, foi na banda de Bollinger. Nós tivemos um leve repique. Tá? Quando tem esses movimentos de leve correção e retomada da tendência de baixa a gente chama de repique. Tá? Então foi apenas um repique. Então está demonstrando que os preços estão em queda. O quarto fator é o candle de hoje. Foi um candle de força, o Marubozu, um candle sem pavio na parte superior e na parte inferior, mostrando muita força. Então, o mini índice está em forte tendência de baixa. O quinto fator é que o fundo anterior, o fundo mais importante anterior aqui, que estava numa região de suporte, foi rompido. Tá? Um suporte importante foi rompido. E o sexto fator é o DMI. O ADX já está em 40, essa linha branca que é a força da tendência. E o DI-, que é a linha vermelha, está muito acima do DI+, mostrando que a tendência de baixa está forte. Então é isso, tá? No gráfico diário, o mini índice vai fazer repiques, tá? Esse repique pode ser na média de 3, na banda de Bollinger, e ele vai no máximo corrigir na média de 8. Tá? Essa super tendência de baixa, que é quando os preços caem abaixo da média de 8, deve durar aí um bom tempo, porque as forças da tendência estão muito fortes. O dólar, ele reverteu, ele saiu de uma lateralização. Primeiro ele estava na tendência de baixa, entrou em lateralização, que a priori nós achamos que seria uma consolidação. Quem leu meu texto sobre consolidação, não leu, vá lá no Instagram, volte aí, dezenas de casas e veja o meu texto sobre lateralização e consolidação, em que eu explico, tá, sobre consolidação. Não vou explicar aqui sobre isso. E aí a gente achou que era consolidação, não era. Os preços romperam acima dessa lateralização e já entrou também em tendência de alta. Os preços já estão empurrando a banda de Bollinger superior.
o DI+, está acima do DI-, com a DX já na casa de 37, um nível bastante alto. No gráfico de 1 hora, eu tracei alvo de Fibonacci por conta deste primeiro pivô, que foi uma correção na média de 8 períodos, né? Fez um topo aqui, eu tracei, foi ontem, esse alvo, em 4,98. Então, os preços ontem pararam aqui, não atingiram o alvo, eu mantive o alvo, falei, tá, vai fazer uma nova correção na média de 8 e voltar a subir. Dito e feito. E hoje cravou, tá? Foi a máxima do dia, foi o alvo 4,98, né? Cravou. Ele subiu, voltou a corrigir na média de 8, voltou a subir. Então, né, cravando aí o primeiro alvo. Vamos no segundo alvo. Tá, o segundo alvo, vamos selecionar a ferramenta, peraí, a ferramenta de projeção de Fibonacci. O segundo alvo é em 507, tá? 507 é o segundo alvo de Fibo para o dólar, tá? Vamos aqui no gráfico diário para ver. É isso aí, 507. 507 que vai coincidir com o fundo anterior, né? Nós sabemos que aqui, ó, a partir do momento que os preços estavam até aqui, essa região era de suporte. Quando rompeu, se torna uma resistência. Então, 507 vai coincidir com a resistência, uma resistência, né, do fundo anterior, tá? Mas pelo nível da força da tendência, os preços eles vão seguir em alta, tá? Dos papéis que mais caíram, RCSL3 caiu forte, mas ainda está dentro de uma lateralização. Ó, ele rompeu a lateralização, na verdade, ó, rompeu aqui. Agora tem que ter um pullback, tá? É um candle muito grande, tem que ter um pullback, um leve repique para retomada da tendência de baixa. LWSA3 em tendência de baixa, nós já temos um pivô de baixa aqui, ó, abaixo da média de 20 períodos. Então a gente já vai traçar um alvo de Fibonacci para ele, tá? Vamos pegar aqui da máxima, alvo de Fibonacci dessa queda, 6,49. LWSA3 no gráfico diário tem alvo de Fibonacci em 6,49. Se você não sabe, não faz ideia do que eu fiz, faça meu curso Fundamentos de Análise Técnica que eu explico como fazer projeções de Fibonacci. TOTS 3 está em processo de reversão ainda, né? Hoje rompeu a média de 200. O ADX ele ainda está abaixo, ele ainda está em 19, tá? Talvez um novo pivô de baixa aqui embaixo aqui será interessante. SLCE3 subiu. Eu já tinha feito, olha só, essas duas essas setas aqui, ó, falando sobre essa possibilidade, tá? Dos preços lateralizarem, fazerem um Power Breakout. O Power Breakout vai ser acionado quando os preços romperem 54,31. Só que tem que tomar cuidado porque o ADX está baixo. E é um papel caro, R$54 é um papel caro. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu esperaria um pullback para depois uma retomada de alta. E eu iria no gráfico de 1 hora. Não operaria pelo gráfico diário. ENAT3 também está se lateralizando. Vamos ver se é uma lateralização no gráfico semanal. Mas aí rompeu, aí já passou da média de 8. Agora tem que esperar atingir a média de 20 do gráfico semanal. ENAT3. E Trade 3 teve uma segunda alta, mas tem muitas resistências, né? Vamos tirar essa projeção aqui. Tem resistências aqui, ó. Resistência importante é essa aqui, ó. Resistência, tem essa região de resistência aqui, ó, desse topo aqui, desses dois topos. R$5. Então tem que tomar cuidado. Papel com baixo, ADX em 27. Esperar o ADX subir mais, formar um pivô de alta e fica mais interessante. Tá? Aqui eu fiz um estudo hoje do Price Action do SP500, tá? O SP500 já está aí no Price Action de uma tendência de baixa, também numa forte tendência de baixa, né? Olha só, a LTB, o grau de inclinação dessa LTB, banda de Bollinger também sendo empurrada para baixo, fez um repique na média de 3 períodos, mostrando que a correção é uma leve correção, candle de força no pregão de hoje, com o ADX também acima já na região de 40, tá? Então, também numa super tendência de baixa, o SP500, e vai continuar nessa super tendência de baixa aí, até essa LTB aqui ser rompida,
Tá, olha só, numa grande LTB, linha de tendência de baixa, aqui no SP500, tá? Com isso, o VIX, ele está arrebentando para cima, subiu mais de 24% hoje. Eu não tinha visto o VIX, tá explodindo. Quando o VIX explode para cima, o índice de volatilidade, SP500 derrete. Rapidamente, petróleo dentro de um movimento lateral e minério dentro de um movimento lateral. Tá? Mas a mais importante é a queda do SP500. Bolsa americana em queda faz com que o mercado todo entre também em tendência de baixa, ok? Grafistas.com.br, nosso site, com a descrição aí de todos os nossos conteúdos e os nossos planos de assinatura, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.